Fala galera, beleza? Meu nome é Arthur Andres e a gente está na segunda parte da introdução de Química. Antes de começar, se você quiser me ajudar, dê um like, se inscreve, comenta aí o que você vai achar dessa aula, porque nem precisa esperar para dar like, porque você já sabe que comigo vai ter a melhor qualidade para você, beleza, meu amigo? Hoje a gente vai continuar do que nós paramos. Estamos falando sobre o método científico e hoje a gente vai ver um pouco da sua estrutura e o que aconteceu com a história da química depois do método científico. A gente vai ver que o método científico ele tem 5 passos. Quem tem feira de ciências na escola vai se identificar muito com isso. Geralmente vai odiar, mas o método científico ele tem 5 passos principais, né? Primeiro, tem a observação. Você olhar para o mundo, olhar para o que você tem, olhar a situação, olhar, eita, o mundo está precisando de não sei o quê. E você olha, você tem a observação. Depois você se pergunta, pô, cara, tem umas ingredientes aqui legais, o que eu posso fazer com isso? Isso daí vai ajudar a humanidade? E se fizesse uma sopa, vou dar um exemplo, uma sopa, e dessas perguntas você vai fazer seu experimento químico. Como é que vai desenrolar? Primeiro, o terceiro passo, né, vai ser a hipótese. Pô, irmão, eu vou fazer aquele experimento do canudinho que Arthur me ensinou. Se você não viu, recomendo você ir lá ver. O card vai aparecer aqui. Pô, esse experimento é muito bom, mano. É muito brabo. Vou tentar fazer. O que eu acho que vai acontecer? Você pode ter uma hipótese de que não vai acontecer nada. Se você viu minha videoaula, você vai saber que o canudinho vai grudar. Então você anota. Você faz o experimento. Ou seja, você vai falar a metodologia, né? Como é que é para fazer, os materiais, todo esse esquema. Depois de você falar experimento, você vai falar do resultado. E aí, o que aconteceu? O canudinho grudou ou não? Esse é um método científico. E mesmo ele sendo um pouco simples, a gente consegue ver que ele é muito rígido. Por que ele é muito rígido? Porque ele foi feito para desmitificar as teorias que existiam, aquelas palhaçadas que a gente tinha no meio da ciência, que a gente estudou na aula passada, beleza? Por isso que ele é todo certinho, por isso que ele é rígido, ele tem uma estrutura, você tem que seguir essa estrutura, ok? Agora a gente vai para um cara que ele é considerado o pai da química moderna. O nome dele é Lavoisier, Antônio Lavoisier. Esse cara ele fez umas coisas macabras, no sentido de coisa boa, beleza? A primeira coisa, ele derrotou aqui a teoria do flogisto. O que é essa teoria do flogisto? Era a teoria que falava que o flogisto era um material que compunha o fogo, ou seja, é como se o fogo fosse uma matéria e o que formava ele era esse flogisto. A gente sabe que está errado, e esse foi o cara que desmitificou isso. A gente também tem um feito dele que é usar a balança no experimento. Lavoisier, ele era um cara bem rígido também, como a gente estudou com alguns defensores. Ele pegava nos seus experimentos bem rigidão mesmo. Então ele usava balanças para medir o peso atômico, ou seja, o peso dos elementos. Ele mediu os pesos para ter total certeza que não ia errar nada, não ia faltar nada, beleza? E ele foi uma das pessoas que realizou, que fez a frase, aquela famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma. Uma frase maravilhosa que você pode não entender nada, mas em resumo, o que ele está falando aqui é a lei das conservações de massa. O que é essa lei das conservações de massa que ele falou? Essa lei das conservações de massas quer dizer que quando temos um experimento químico, não vai se perder nada, não vai ganhar nada. Ou seja, é como se tivesse um número de energia no universo. Ou seja, eu não posso fazer algo, pegar um átomo de oxigênio e do nada, boom, transformar em dois. Não dá. Eu não posso criar do nada. Eu não posso criar energia do nada. Eu não posso falar, pô, eu quero fazer energia elétrica surgir nessa lâmpada aqui, ó. Zzz, boom. Pronto, tem energia elétrica. Não, não é assim. Eu não vou criar algo. Da mesma forma, não dá para destruir. Ou seja, eu posso olhar para minha lâmpada e falar, pare, agora. Aí, boom, acabou a energia elétrica. Não, não vai ser assim. Não dá para destruir a energia. Ela tem que ser transformada. Ou seja, na natureza é tudo uma transformação. Beleza? E nessas transformações, a gente consegue ver, por exemplo, a teoria dessa conservação de energia, que quando juntamos elementos, no que vai surgir, não vai ser outros elementos, não, vai ser os mesmos que a gente juntou e vai formar algo novo. Só que, se você for ler, vai ter um lugar fechado. Por que tem que ser um lugar fechado? Porque às vezes, durante um experimento químico, a gente pode acabar, não colocar, mas acabando que vem elementos externos, sabe? Que a gente não quer. Ou pode ser liberado. E quando é liberado, acaba indo. E quando a gente tiver o produto final, a gente vai achar que perdeu. Não é que perdeu. Não é que ele, boom, sumiu ou algo mágico assim, não. Foi porque ele acabou saindo. Nessas reações químicas também é importante a gente ter um ambiente fechado, para que não ocorra nem a entrada nem a saída desses elementos, para assim essa lei se aplicar totalmente. E também um homem, que é esse Joseph L. Proust, esse cara com nome maneiro. O que o Proust ele fez? Ele fez a lei das proporções constantes. Essa lei das proporções constantes, como diz, é uma proporção. Na matemática é uma fração que a gente pode dizer que é uma semelhança. Tá certo? Essa proporção diz que quando a gente tem uma substância, a gente pode fazer uma proporção da sua massa. Então, esse exemplo aqui, eu peguei um átomo de carbono, se eu não me engano, carbono, e oxigênio. Aí a gente juntou esses elementos e fez como uma proporção. Por quê? Porque deu o número de massa, que é 8, e no oxigênio é 16. Ou seja, se a gente for pegar e transformar nisso numa fração, como vocês estão vendo bem aqui, na hora de fazer essa fração, ela vai ficar com 1/2, porque dá para simplificar. Então, é como se pudesse simplificar as frações que pode ter nas nossas substâncias. E isso que a gente dá o nome de proporção. Show!